São 12 horas e 3 minutos. Aqui no estúdio da Rádio Cultura, Walter Venço, presidente do Conselho Superior da CIF, e o Dimas Braganiolo, que é o diretor executivo da CIF. A CIF, ela entra numa discussão. Seu Walter, bom dia, mais uma vez, obrigado. Bom dia, Nelson. Nem querendo, o senhor pode tirar a máscara, nem querendo. Mais uma vez, o assunto vacina, pandemia, e obrigado pela participação com o senhor aqui. Certeza. Assunto de interesse momentâneo e vai ser por muito tempo ainda, e que deve envolver a todos. Evidentemente, a Associação Comercial é uma instituição associativista do comércio, da indústria, do turismo, da logística, e que, digamos, se utiliza, né? Empresa por si só não existe. As empresas são feitas de pessoas, né? A não ser pequenas empresas que lidam com informática, que tem 1 ou 2 cidadãos. Mas, normalmente, nesses setores de que falamos, o serviço humano é muito grande. Qual a preocupação? A preocupação é termos uma imagem muito boa fora, daqui dentro, mas principalmente fora de Foz do Iguaçu, até no exterior, de que nós somos uma cidade, digamos que já quase que resolveu o seu problema a nível de possibilidade de mundo. Nós temos um número, já foi citado aqui várias vezes, de bastante gente vacinada. Há um empenho muito grande da população, há um trabalho magnífico, né, da equipe que trabalha nisso, dos vacinadores, dos postos de saúde, de grande louvor. E nós nos envolvemos de que forma? Discutindo se deve tomar a vacina ou não, discutindo se a vacina tem fatores secundários, né, efeitos colaterais ou não, não é a nossa função, nós não somos especialistas nisso. Isso deve ficar com as pessoas que são profundas conhecedores desse aspecto. Mas nós temos que nos ater craseado, né, para as recomendações das autoridades constituídas e das autoridades que são reconhecidamente eficientes na administração, na gerência e nos cuidados da proteção da saúde dos nossos habitantes. A saúde do povo de Foz do Iguaçu, uma das coisas mais importantes, nós somos um centro turístico, quem vem para cá, a primeira coisa que vai olhar é nossas estatísticas, se lá a coisa está fervendo, está ruim, está sendo contaminado, tem muitas aglomerações, evidentemente não vem ou opta por um lugar mais seguro. Então, a Associação Comercial se envolve na discussão no assunto, se colocando à disposição para ouvir, para divulgar, né, os processos de acesso à vacina, mas é definitivamente contrária à obrigatoriedade ou a qualquer tipo de exigência, com punições até se for o caso. Nós não entendemos assim, nós temos consultas jurídicas, consulta de pessoas extremamente maduras, para que chegássemos à conclusão de que nós sim vamos colaborar nas próprias empresas, no meio que nós tivermos alcance, de fazer com que seja de conhecimento que ali existem talvez pessoas que não foram vacinadas, mas não quanto ao convencimento, quanto a trazer para ser vacinado, certo? Então, é evidente que não preciso chegar à conclusão, nós não somos a favor do passaporte sanitário. Agora, que se criem situações em que você exija comprovações do seu estado, porque você tem que estar no perfil para ser admitido em determinados eventos, de aglomerações, etc. É evidente, isso é possível, né? Mas não criar mais um instrumento burocrático com exigências até... Não existem garantias de que quem está com o passaporte sanitário não está transmitindo. Vocês já ouviram falar alguma vez? Não tem essa garantia, né? Não tem. Agora, evidentemente que se o sujeito tiver, digamos, cuidados, né? Tiver separação, cuidar da sua separação, lavar as mãos, usar máscara, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, a possibilidade de contágio é menor. Agora, quem foi vacinado pode contaminar, quem não for pode também. Então, né, a vacina tem efeitos colaterais? Bem, o que não tem efeito colateral no ser humano? O ser humano é que é uma ferramenta, é uma máquina extremamente complicada. Então, nós não vamos ser, digamos, de um lado ou de outro lado. Agora, vamos colaborar, isso sim, para promover o atendimento a quem quiser se vacinar e conscientemente, com certeza faremos isso. Com certeza, apoiamos amplamente campanha, e foi isso que aconteceu. Eu acho que esse era um dos motivos, né, de que nós fomos convidados, uma reunião ontem, né, isso que fomos, não sei se quer que eu toque no assunto. Eu gostaria muito. Tá. Nós fomos procurados pelo município, através da primeira-dama e secretária da Saúde, Ana Rosa Jerônimo, que pediu uma reunião com a Associação Comercial e com membros das câmaras
algumas câmaras técnicas do Codefós. A reunião foi lá na CIF às 9h30, prontamente a recebemos. Ela estava acompanhada da Adriana Izuca, estava acompanhada da Rosa, do Roberto, que fazem parte do comitê de imunização da vacina. Primeiro foi nos exposto uma estatística e mostrando nitidamente, uma estatística que eu acredito verdadeira, mostrando diametralmente oposta a tendência no sentido de que quanto mais houveram vacinas, menores os casos digamos, de contaminação da própria doença e também o número de óbitos chegou a 7 ou 10 dias, não me lembro, diretor Dimas. 10 dias. Não foram 13? Não, foram 10 dias. 10 dias sem óbitos, óbito, né? E com pouquíssimos casos de contaminação. E os que tiveram contaminação foram mais facilmente resolvidos. Bem, gente, que é um resultado extraordinário, que Foz do Iguaçu deve se orgulhar, sim. Todo iguaçuense deve se orgulhar, sim. Porque isso não é assim que está no mundo inteiro por aí. A gente vê situações até de extrema dificuldade até em outros países. Então, na minha pequena visão, nós temos que defender a atividade econômica com cuidado, sim, que amanhã depois o município, essa foi a tona da discussão. Na realidade, ela não pediu, não citou textualmente nenhuma situação com relação a passaporte sanitário e outras exigências. Se necessário for, evidentemente, o poder público municipal, através do Poder Executivo, vai justificadamente, quando assim o for, né, uma evolução, riscos, etc., tomar medidas e exigir medidas do comércio, da indústria, do turismo e da logística de proteção maior ainda, porque quando alguém vai te atacar, você vai, né, pôr as costas para a parede, se armar e procurar se defender. Isso nós podemos fazer, sim, através da vacina ou através de outros meios. A conversa foi espetacular, estiveram presentes vários especialistas no assunto, o Dr. Walter Teixeira, que é da Câmara Técnica de Saúde do Codefós, apresenta o Dr. Luiz Yamacita, que tem uma visão de contraponto, né, plagiando aqui, extremamente bem embasada, é um estudioso da matéria. Tínhamos outros médicos presentes, uma manifestação importantíssima para a reunião, partiu do Rion Braga, né, reitor, diretor da Uniamérica, estudioso, médico, formado com profundidade nessa área, que colocou uma posição terminantemente contra também a criação de mais um instrumento burocrático, um instrumento que não se sabe ainda o resultado. Tudo depende também do comportamento do ser humano, evidentemente, mas no Brasil não estamos acreditando que isso seja uma medida eficiente. Então não tem por que se perder tempo com isso, né? 12 horas e 10 minutos. O Dimas, você que sempre cuida da divulgação da CIF, como é que isso vai para as empresas? Como é que vocês vão, junto aos associados, tomar, digamos, o conhecimento disso e o que fazer na sequência? Bom dia, obrigado pela presença aqui, Dimas. Bom dia, Nelson, Nélio, Dante, todos os ouvintes da Rádio Cultura. Então, ontem, até após a reunião, foi assumido o compromisso de auxílio na divulgação das atividades que a Prefeitura vem encabeçando para ampliação da vacinação, né? Até a gente citou de uma ação que há 1 ou 2 finais de semana passados aí ocorreram em shoppings da cidade. A Prefeitura também prevê a ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde, para que as pessoas que eventualmente não tiveram acesso ainda à segunda dose ou até a dose de reforço possam acessar isso. Então, esse compromisso das entidades, das empresas, foi assumido ontem na reunião. Perfeito. Justamente do ponto de vista disso. Quem quer se vacinar, quem tem essa orientação, né, positiva em relação à vacina, precisa e deve ter acesso da maneira mais ampla possível à vacinação, né? Então, o nosso papel será como, né? Nós vamos utilizar todos os nossos canais de divulgação para ajudar a promover que a informação chegue, principalmente até os colaboradores das empresas associadas, de que as doses estão disponíveis, que existe estoque, né, no município, é possível. A secretária até citou um caso, né, presidente, de um funcionário de uma empresa que não estava conseguindo ir horário comercial, enfim, ele não sabia, aí o posto ficou até 18h30, 19 horas atendendo e ele pôde acessar. Então, casos como esse, a ideia é que a gente consiga replicar. Agora, sempre respeitando, né, eu acho que como foi clara o posicionamento de todas as entidades ali presentes, especialistas, de que a exigência, né, a obrigatoriedade da vacinação é algo que
que não deve ser perseguida em momento algum, na realidade, não só pelo momento atual, né, de que Foz do Iguaçu tem mais de 90% de vacinados, a rede hospitalar não está amplamente ocupada, mas sim pela questão do direito da pessoa que caso não queira se vacinar, não se vacine. Mas... Até porque, por conta, como até o presidente colocou, acho que até o Ney Patrício colocou, a questão de que ainda não existe um arcabouço científico que possa justificar a obrigatoriedade. Porque se fosse ponto pacífico na ciência, entre os médicos, aí a discussão poderia ser outra, mas não existe essa orientação científica de nenhum órgão, né? Nem do Conselho Federal de Medicina, nem da OMS, nem de ninguém, de que o passaporte é válido. Inclusive, a OMS se posiciona contrária, né? Também ao passaporte sanitário. Então, isso é muito importante. Então, em não havendo um consenso científico de quem entende do assunto, por que municípios, estados ou uma nação vão determinar um passaporte sanitário? É uma coisa até, entre aspas, assim, né, com desconto do que eu vou falar, uma coisa que é até meio sem cabimento, né? Mas que, né, eu acho que, assim, o importante é o quê? Observar a situação de Foz do Iguaçu hoje, se forem necessárias outras medidas restritivas no futuro, temos que sentar na mesa, temos que discutir, e aí foi muito bom a abertura ontem da secretária, dos membros ali do Comitê Covid, de dialogar com a sociedade civil. Então, estamos sempre abertos e dispostos a dialogar, mas não no sentido de uma obrigatoriedade de vacina, mas sim de outras formas de cuidados aí, que foi assim que nós chegamos onde estamos. Olha, a Foz do Iguaçu está muito bem, os protocolos sanitários. Foz do Iguaçu é exemplo nacional, né? Então, seguir nessa linha. Eu já passo para o seu Walter Venzo, só para fazer uma observação, né, o Dante e os nossos convidados e ouvintes, é o seguinte. Esta semana que passou, eu estava conversando com uma juíza de direito da área do trabalho. Qual o problema, quais os problemas que eles já estão enfrentando? Demissões por ausência no trabalho. Gente dizendo que não era motivo, não veio trabalhar, tal. Qual é a defesa? Não, era a pandemia, porque não sei o quê, porque isso, por aquilo, e eu não vou e não estava todo mundo vacinado. Então está tendo argumentos que a ciência vai ter que dizer alguma coisa para que o Superior Tribunal do Trabalho, para que a justiça brasileira, daqui 1 ano, 2 anos, tenha uma mínima jurisprudência nessas questões em relação à obrigatoriedade. Mas o prefeito disse, o Estado falou, o Ministério da Saúde baixou portarias e tal, e está dando um nó na cabeça principalmente do julgador, né? Porque ele vai ter que... São Paulo já deu decisões diferentes de decisões que foi dada em Minas Gerais, em nível de tribunal. Nessas relações, apenas para dizer isso. E em relação, então, à ciência, eu não estou achando nenhum depoimento que diga assim nós haveríamos de nos comportar. É claro, são observações com fundamento científico e tal, mas nada ainda decidido. Diga-se, Walter, que o senhor quer. Lembrando que na reunião de ontem se fez representar todo o setor de turismo, né? Todos os presidentes, o presidente do Contur, o Yuri estava lá, né, do Conselho Municipal de Turismo, grandes empresários, não cabe aqui citar nominalmente, mas os maiores hotéis estavam presentes lá, e representantes do setor de turismo e de outras atividades. Todos atentamente, todos demonstrando preocupação, mas acima de tudo, mostrando boa vontade. Sim. Na hora eu disse assim, tem 58 postos de combustíveis em Foz, eu falo em nome da categoria por enquanto, né, estão disponíveis. Pátio de posto de gasolina é uma esquina fácil de entrada e saída rápido. Coloca um drive-thru fácil, né? A vacinação não é uma coisa complicada. Pode colocar nos postos e divulga amplamente. Quem não se vacinou, passe pelo posto. Não tem problema, não, porque não é no meu horário. Mas se ficar 2, 3 dias num plantão, com certeza vai cobrir muita gente. Os hotéis se propuseram, não foi? Os hotéis se propuseram. Não, nós podemos, hotéis que tem 100, tem 200, tem hotéis com 300 funcionários. Nós recebemos, então, a saúde, né? E o que não é novidade no mundo, né? Cara, se propôs a ir lá. Quer dizer, agora, se o sujeito não quiser, não tem problema. Até teve um caso cômico de um companheiro nosso que disse assim, meu sócio... tinha um funcionário que não se vacinou e era o único da empresa e ele pegou pelo pescoço do cara vacinar. Aí o advogado disse, pelo amor de Deus, não faz isso dá bronca. Claro. Não, eu estou falando que em termos, sem citar nomes nem deselegância nenhuma, é uma brincadeira,
Mas pense, o empresário, e nós alertamos quanto a isso, o jurídico está orientando. Não force, não provoque demissão, mas também não se faça passar de bobo, tipo que o senhor citou, aí não vou trabalhar, tem pandemia, eu tenho medo. É verdade, tem que ter mesmo. Então, se cubra, certo? Quem não tem cachorro caça com gato, mas se cubra, se proteja, use máscara, faça tudo. Essa é a maneira de evitar, até onde eu sei, a mais eficiente. É você não ter proximidade de outras pessoas. Pelo que me parece, o vírus se transmite de pessoas em pessoas. Então, afaste-se de pessoas, se cubra, se fortaleça, toma vitaminas, saiba que, em último caso, existe o tratamento precoce. Nós tomamos uma iniciativa e até pediria ao Dimas, que está mais atento a isso, pudesse descrever esse extraordinário trabalho do associativismo, que está propiciando o tratamento precoce, com acompanhamento de médicos, uma coisa bem feita mesmo, eu garanto para você, é bem feita, é confiável, e não está do lado de lá nem do lado de cá, não obriga ninguém, mas se coloca à disposição. A gentileza traz muita coisa de boa vontade nas pessoas. Quando elas percebem que são bem recebidas, que tem alguém querendo ajudá-la, ela se convence mais fácil daquilo que a sua cabeça pensa e não fica na dúvida, certo? Eu não sei se o Dimas quer falar alguma coisa, se me permite, doutor Nelson. À vontade, Dimas. Certo. Não, só colocando a questão do tratamento imediato, né? Não o precoce, porque as pessoas confundem muito, né? Desculpe. É porque ele é depois do sintoma. Eu falei precoce porque a minha Certo. cabeça ditou errado, mas porque essa o que o até Dimas está falando é certo. foi uma discussão que politizou demais o Brasil, não precisa nem a gente discorrer sobre isso aqui, né? Todo mundo está careca de saber, inclusive eu, literalmente careca, de saber sobre isso, né? Os últimos fios de cabelo foi por conta disso. Mas a questão do tratamento imediato, que não é aquela coisa de ficar tomando, a pessoa sem sintomas, sair tomando Não. Né, precocemente, sem saber. Não é preventivo, É né? um- O precoce é um- aqui no sentido de bem cedo. Exato, é o atendimento que o senhor Walter... Apareceu o se sintoma, há um kit, que eu sempre disse aqui, eu sempre fui contraponteado. O seguinte, seu Walter, eu falei, olha, esse programa é bastante ouvido, esse programa, de repente, forma opinião. E até um dia conversando com ele, eu falei, Nélio, o que tu tem de cátedra para falar sobre Covid? Eu não tenho nenhum. Eu falei, estou igual a você. Entendeu? Eu falei, se a prova cair amanhã, a possibilidade de nós rodar vai ser muito grande. E até combinamos de não fazer aqui defesas daquilo que, quando você conversa com um especialista e o cara não tem muito a te dizer, não vá você a se meter a consertar avião a jato se você não sabe qual é o papel de um catavento, né? Então, por favor. Boa. Mas, em verdade, existe, sim, médicos de boa intenção e observando também que determinados medicamentos, em determinadas fases da doença, da manifestação do vírus, são eficazes. Claro. Demonstraram resultados positivos. E ligado à associação comercial, o doutor Yamashita, né? João Ricardo Yamashita. É a central de atendimento Covid. O doutor João Ricardo é um dos médicos. É um dos médicos. Ele, inclusive, conversou aqui conosco várias vezes e disse o seguinte, não é porque o fulano falou, deixou de falar, uma corrente política, um time político e tal, né? Dizer, mas a gente observa que existe sim, uma vez consumindo determinados remédios, determinado um kit mais ou menos e tal, a coisa tem dado resultado. Agora, como diz o Dimas, não adianta eu começar a tomar antibiótico, porque vai que um dia eu pegue uma bactéria. Não. Daí, isso é uma bobagem. Né? Isso, Nelson, eu acho que é até importante tocar nesse assunto, porque como polemizou demais, né? O que é a mesma posição do que a gente estava conversando agora sobre a vacina, né? Você tem que disponibilizar para todo mundo que queira e divulgar isso ao máximo, né? Esse tratamento imediato, da mesma forma, ninguém pode obrigar um médico a que ele receite e também não pode proibir. Essa, inclusive, é a posição do Conselho Federal de Medicina. É acolhida, o médico é que dentro do saber científico dele, ele acha que é possível fazer esse tratamento off-label, que é chamado, e ele quer receitar, e tem alguém que quer tomar esses medicamentos, é facultada essa liberdade. É ponto final. A gente não pode ficar fazendo apologia nem do lado nem do outro, nem contra nem a favor. É a questão simplesmente de possibilitar o acesso a um tratamento, caso o paciente queira e existam médicos que queiram fornecer. É só isso que foi feito, né? Esse é o trabalho da Central de Atendimento Covid.
Então, a CIF acolheu esses médicos, né, que foi formado um núcleo dentro da associação comercial. Existe uma estrutura de voluntários, todos voluntários que fazem esse atendimento. Todo atendimento é feito online, não existe o contato, ninguém vai lá fisicamente para evitar qualquer problema de transmissão. É uma teleconsulta. A pessoa que tem o sintoma e o médico vê que de fato ela precisaria receber o medicamento, ele faz uma receita, é enviado para a farmácia. As farmácias conveniadas fazem a entrega, se a pessoa tem condições de pagar, ela paga. Se ela não tem condições, ela recebe gratuitamente os medicamentos. Então, é esse processo, mas sem uma apologia ao processo. É simplesmente o quê? Dar condições, oferecer para a comunidade esse tipo de atendimento, para quem quiser. Né? 12h23, Nélio. Algumas observações. A primeira, o vice-prefeito, o delegado Francisco Sampaio, está me mandando aqui, de que no mês de novembro foram 8 óbitos em Foz do Iguaçu. Ele diz, não, foram 13 dias sem óbito. 13. O detalhe é, por exemplo, até ele disse, hoje, por exemplo, não teve nenhum óbito. Sim, é que o boletim de hoje fala de ontem. Né? O boletim é divulgado hoje, mas o importante é que o número é extremamente baixo. A outra observação, eu acho, às vezes, a dona Anvisa extremamente valente, por exemplo, quando sugeriu não permite chegar voos, da onde? Da África do Sul, da Angola, de Moçambique, da Zâmbia, da Namíbia. Mas essa variante só foi descoberta na África do Sul. Ela está esparramada pela Europa, mas da Europa nenhuma... Ela se apresentou na Inglaterra. E na Alemanha foi muito forte, Isso. mas nenhuma observação da Anvisa para fechar o aeroporto, para não deixar entrar voo, nem da Inglaterra, nem da Alemanha. Contra os países da África, ela foi mais valente. Talvez algo semelhante com o tal do passaporte sanitário. E aí a minha pergunta do porquê a CIF foi procurada ontem. Quais são os segmentos da sociedade aqui de Foz do Iguaçu que são mais resistentes à vacina? Por outro lado, a divulgação é que a segunda dose já foi aplicada em mais de 100% da população de Foz do Iguaçu. Está a ser mais de 100% já vacinado com a segunda dose, como foi na primeira também, 109% ou 110% da população vacinada com a primeira dose. Ainda tem muita gente sem vacina, mais de 100% vacinado, muita gente sem vacina. Quais os segmentos? É dentro da área que a CIF representa a maior resistência de pessoas a tomarem vacina? É difícil identificar porque nunca foi feito um levantamento, nem uma investigação que pudesse nos fornecer, tipificar qual é o setor. Mas note uma pequena observação dos seus dados, passou de 100%, por quê? Porque Foz do Iguaçu, a população fixa é um número. A população circulante, eu não preciso comentar aqui. Sim. Tem paraguaios, tem argentinos, tem gente do mundo inteiro, é uma cidade de turismo e de logística. Alguém pegue por capricho e vai dar uma circulada, aí no bairro Três Lagoas, saindo aqui nessa direção, daqui da Rádio Cultura para fora da cidade, e veja o que tem de caminhões estacionados. Circula muita gente. Então, a logística movimenta muita gente. Evidentemente que muita gente que tomou... o caminhoneiro está viajando, venceu, não pôde voltar na sua cidade. Ele vai ser negado vacina a ele aqui em Foz do Iguaçu? Não, é o que diz a Adriana Izuca, o que diz a Rosa, o que diz, não vai ser negado. Então, por isso que passa de 100%, tá, Nélia? Os mais atentos para dizer, como passa de 100%, né? Todo mundo é todo mundo. Não, o cara tomou 2 vezes, não é isso. É que vem gente de fora. Apesar de terem algumas proteções, né, perfeitamente entendíveis, de que não se deixe nenhum iguaçuense sem vacina em benefício de outro que vem de fora. Mas está tendo para todo mundo, não tenho ouvido falar Sim. mais que falta vacina. Não falta mais vacina. Eu não sei, o Dimas não sei se conhece dados muito melhor do que eu, e pode me dizer se existe algum setor resistente à vacinação. Você conhece, Dimas? Não, eu acho que é pessoalmente, acho que é pessoal, né? São pessoas que por qualquer razão se convencem que não deva ser vacinada, que pensam em sequelas, em problema maior, porque o que dá para cada um aqui, sobre isso que eu vou dizer, cada qual conta o porquê pessoalmente. Eu, particularmente, como é que fiz a avaliação? Pela minha idade, Nossa. né? Pelo meu querido diabetes, que nunca vem sozinho, falavam no meu nome ali na esquina pro vírus, ele lambia o beiço. Falava, é esse. É aqui. É esse. Então, é claro que você faz uma avaliação dizendo o seguinte, e quando eu comecei a olhar no calendário,
eu iria me vacinar quando milhões de pessoas já no Brasil estariam vacinadas. Né? Então eu pensei, se é que mata na hora, entendeu? Se é que mata com uma semana depois da vacina, um mês depois, e evidentemente que os males apresentados em número são muito pontuais, alguns que não se sabe por quê, e aí, claro, eu vou me vacinar. Eu, Nelson, vou me vacinar, porque eu faço um custo-benefício. Custo-benefício, claro. Né? Entendeu? Então, pelo menos, eu tenho a grande possibilidade. Agora, se vocês me perguntarem, você tem um dado científico, técnico, que te levou a você dizer, não, tem que ser vacinado, também não tenho, né? É muito mais por observação do que aconteceu, e é claro, é inegável que à medida que as pessoas foram vacinadas aqui, na Europa, na América do Norte, no Japão e tal, à medida que elas foram sendo vacinadas, foi diminuindo muito a incidência. O ano passado, nessa época do ano, nós estávamos, salvo o melhor juízo, Nélio, você tem todos esses dados diariamente, nós estávamos discutindo em torno de 90 pessoas mortas, né, no período de dezembro. Depois, 200 e tantas lá em março. E hoje, graças a Deus, 13 dias sem um óbito, né? A contaminação muito pequena. Mas, seu Walter, no que consiste exatamente, para muita gente que está ouvindo, que não sabe exatamente, o passaporte sanitário? No que ele consiste? É um estudo que eu li um pouco e ouvi falar, de que se cria um novo documento reconhecido e que o sujeito tem o histórico dele das vacinações, tem o histórico até se foi eficiente a vacina ou não, e tem o histórico, se ele não foi vacinado, ele não vai ter o passaporte, certo? Então, está se tirando, se cerceando a liberdade deste que não se vacinou, né? O passaporte sanitário o próprio atestado de vacina que eu tenho lá no Conect SUS, no gov.br, eu tomei as 2 coronavírus e uma Pfizer, né? Eu costumo brincar que eu tomei 2 coronas e uma Kaiser também. Para sentar melhor. Para sentar melhor. Mas, digamos, é você ter um documento a mais comprovando que você está vacinado. Você sabe o que é criar um documento e legislar sobre a exigência dele e que ele seja válido? E você imagine alguém descendo no aeroporto de Foz do Iguaçu, na rodoviária, chegando de carro, sendo interceptado, e aí vai alguém lá e diz assim, os seus documentos do veículo, etc., o seu passaporte sanitário. Não tenho. Eu não tenho, então, meia volta. Não. Dá para imaginar uma situação dessa? Ou na empresa? Eu tenho aqui... Não, tem que ter o... Salvo algumas situações que são perfeitamente entendíveis, área de saúde, áreas extremas, né? O sujeito vai ser admitido numa empresa, está selecionado, passa no concurso, maravilhoso, um dos documentos exigidos é o passaporte sanitário, ele não tem. Então, eu não sei se alguém tem uma informação mais exata do que seja e qual é o exemplo. Eu ouvi alguém discursando, defendendo o passaporte sanitário. Eu gostaria que também procurasse, então, não só erguer o volume da voz para que ela se espalhasse mais, mas que reforçasse o argumento, mostrando para a gente o que é, como funciona, então. Já que tem alguém a favor de implantar passaporte sanitário, né? Explica o que é, como é que ele vai funcionar, qual é a legislação que vai sustentar, porque tudo que você faz em termos de que vai atingir o ser humano ou vai inabilitá-lo para uma atividade, seja de recreação, de emprego, seja em qualquer setor, você precisa ter uma regulamentação, uma legislação, que o senhor acabou de citar muito bem. Daqui a pouco, daqui para frente, vamos ter ações, vamos ter discussões, vai ter alguém prejudicado e vai, com certeza, precisar de uma jurisprudência. Alguém saberia me explicar melhor do que isso que eu disse, com essas mínimas colocações minhas, por minha responsabilidade. Dimas, você sabe me dizer o que é a formatação num passaporte sanitário? Hoje, inclusive, seu Walter, agora nesse debate que estava tendo na Câmara, um professor estava justamente discorrendo sobre isso, sobre a complexidade de implementação disso, né? Até seria talvez até um debate a ser levantado, Nelson, numa próxima edição aí, porque não é algo simples, é algo extremamente burocrático. Porque propositadamente, que geraria eu perguntei um para você controle, exatamente, um controle absoluto da vida das pessoas. E com os argumentos, que aí eu queria até fazer um parênteses, assim, inclusive acho que foi comentado ontem na reunião, porque porque o passaporte sanitário
É importante porque os interesses coletivos têm que estar acima do interesse individual. Isso é muito perigoso. Esse é o tipo de discussão extremamente perigosa. Porque com essa justificativa, então, se poderia justificar N outras atrocidades. Então, isso tem que ter muito cuidado. E um segundo argumento, que eu acho que quem procura defender, está tentando defender o passaporte, é a questão de que faria um controle da contaminação. Isso não é verdade. Se a pessoa vacinada, isso já está provado, ela pode contrair e transmitir, ou seja, que controle é esse, entendeu? O que o passaporte... Inclusive, pode dar o efeito contrário. As pessoas já vacinadas podem sentir uma falsa sensação de segurança. Então, isso tudo tem que ser pesado. Mas me parece, Dimas, que a iniciativa era um pouco mais simplificada. Vou pegar os Estados Unidos como exemplo. O tal do passaporte sanitário é apresentar que tomou as vacinas até para adentrar num restaurante. Me parece que era mais ou menos por aí. Então não é um passaporte, um documentinho que diga alguma coisa, e sim um controle. Controle. Mas isso é no primeiro momento, né? Isso é no primeiro momento, né? Depois, porque isso depois vai passar por um QR Code, por um processo todo, e aí esse controle vai aumentando. Então essa é uma outra discussão. Gente, né? Que aí até passa a questão de saúde, né? Que é outra questão. Uma pergunta, me permite que eu faça a todos. Nós somos um país burocratizado e sofremos por isso ou não? Vamos criar mais uma burocracia? Quer dizer, que se exijam... Se o senhor pegar o arcabouço jurídico brasileiro e eliminar assim de cara 90%, nós temos lei ainda pra caramba. Ainda sobra. Nós temos burocracia, entendeu? Para consumir bem nos finais de semana. Tem demais, é demais. Que se criem exigências mínimas para determinadas funções, poucas, é compreensível. Mas que se criem generalizadamente, né? E a nível até de cidade, a nível de atrações, etc., eu acho temerário porque a Constituição, não preciso relembrar, ela prevê a liberdade do cidadão de escolher. Se fosse uma coisa absolutamente certa, sim, tipo o voto é obrigatório, não votou, justifica, não justificou, vai ter multa, vai ter punição. Mas isso é legislado, bem nítido, não é, Antônio? Isso é nítido. Sim. Então, mas essa é um dever cívico de votar. Agora, se não quer votar, sou contra, então, sei lá, use um artifício legal para isso. O seu voto em branco, o seu voto não sei o quê. Mas você não pode cercear o direito de ir e vir das pessoas, certo? Digamos, a não ser por um motivo extremamente seguro, matematicamente comprovável. Nós não temos isso. Bom, pelo resumo da nossa prosa aqui, que o relógio manda eu terminar, mas é que ele manda, né? Ele manda. O seguinte, a Associação Comercial de Foz do Iguaçu, ela é contra a exigência do passaporte, pelo menos nesse momento, por todos esses argumentos, que seria uma burocracia mais desnecessária, sem uma evidência de argumentos e tal, de sua efetividade. Na defesa da isso, Covid. né? É sim. Mas... Não tenho medo de assumir essa... Não. Consultando meus pares, conversando já... Eu tenho medo de quem não tem posição, seu Walter. Então. Desses eu tenho medo. Mais uma vez, Walter Venzo aqui, com muita honra nos estúdios da Rádio Cultura. Muito obrigado pela presença. Certeza. Voltem várias vezes. A conversa de vocês, eu sempre digo, faz a gente perder o ônibus, mas sem se preocupar depois. Dimas, obrigado pela tua presença aqui, tá?